Que a gloriosa paz do Senhor, meu querido ouvinte, esteja com você. Muito obrigado você que se inscreveu, você que compartilha, você que está participando e você que ainda não fez. Se inscreva, compartilhe a mensagem, são pequenos textos, praticamente que diariamente. E eu quero te agradecer muito, você que tem feito o seu comentário, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Hoje estamos meditando mais um pouquinho aqui que as profecias bíblicas, muitas vezes ela tem um parêntese, ela tem um lapso de tempo dentro dela, a entender essa importante profecia de Daniel, que está no capítulo 9, a partir do versículo 24, Deus dá essa profecia. Diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel, sobre a cidade santa de Israel, o povo de Daniel. 70 semanas. Essas 70 semanas representam 490 anos. Só que elas não... Quando saiu a ordem de Artaxerxes para poder começar a contar a profecia, que são dois períodos, um de 7 anos e mais 434 anos, que dão 483 anos, até chegar à entrada triunfal de o Senhor Jesus em Jerusalém. Esse período, quando chegou no 483 anos em Jerusalém, que o Senhor entrou em Jerusalém, a profecia parou de contar, faltavam 7 anos para completar os 490 anos da profecia. Parou de contar por causa da rejeição. Mas tudo isso estava previsto dentro da profecia. Então, com a entrada da igreja, que é um mistério até então, quando o Senhor entrou em Jerusalém, a profecia continua parada. E ela vai voltar a contar quando? Ela vai voltar a contar a partir de que, diz a profecia, o príncipe que há de vir, né? A profecia diz assim: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, o príncipe que há de vir, que é o antimessias, ele é de que povo? Pela profecia, ele é dos romanos. Porque no ano 70, os romanos destruíram a cidade. Então diz assim: o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe ainda não veio, ele virá. Esse príncipe é o antimessias. Mas quem foi o povo que no ano 70 destruiu Jerusalém? Os romanos. Por isso que nós dissemos e cremos que o antimessias virá da região dos romanos. Mas a nossa atenção hoje está em que as profecias ela têm períodos intermediários. Para que nós possamos observar aqui, vamos ver esse texto aqui, essa profecia. Um lapso de tempo. Por exemplo, o Senhor, aqui Isaías 61, no verso 2, diz assim, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele veio, a partir do verso 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor. O Espírito do Senhor estaria sobre o Senhor Jesus para proclamar o ano da bondade do Senhor. O Senhor Jesus, em Lucas 4, versículo 18 e 19, leu essa profecia lá na sinagoga. E ele parou nesse versículo para proclamar o ano da bondade do Senhor. Como continua essa profecia de Isaías? Ela continua assim: o dia da vingança do nosso Deus. Veja que entre esse versículo, no mesmo versículo 2, tem um lapso de tempo de quase 2000 anos. O Senhor na sinagoga, quando ele leu, ele não leu esse pedaço. E o dia da vingança do nosso Deus. Porque esse dia vai se completar quando? Na grande tribulação e com o retorno glorioso do Senhor. Mas dentro do mesmo versículo tem um período de tempo de 2000 anos.
Porque o Senhor disse, quando ele leu, para proclamar o ano aceitável do Senhor, da bondade do Senhor, ele disse, e hoje se cumpriu essa parte das Escrituras. Hoje se cumpriu essa Escritura diante dos vossos olhos. Porque ele estava ali presente para trazer essas bênçãos prometidas para Israel. Mas o dia da vingança do nosso Deus, não. Isso virá agora no período dos 7 anos finais, que está previsto dentro do período da grande tribulação. E com o retorno glorioso do Senhor. Então nós vemos que essa profecia aqui, por exemplo, ela tem um lapso de tempo de 2000 anos. É como essa profecia dos 490 anos sobre o povo de Israel e sobre a Santa Cidade. Cumpriram-se 483. Faltam 7. Quando vai abrir esses últimos 7? Diz que o príncipe que há de vir fará uma aliança por uma semana, por 7 anos. É esse acordo, é essa aliança que vai começar, que vai existir com Israel, pelo anti-Messias, que vai abrir os 7 anos finais. E é nesse inteirinho, é nesse contexto que a igreja também será arrebatada. A igreja será arrebatada. Mas o que abre definitivamente o fechamento dos últimos 7 anos é a aliança que o príncipe que há de vir fará por um período de 7 anos. E esses 7 anos são divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, dos quais o primeiro tem uma aparente paz, uns bons acordos, mas depois o segundo ele quebra essa aliança com Israel, não é? E vai haver um cerco depois dos exércitos em Jerusalém, e nesse momento do cerco, que o Senhor vai inclusive proteger Israel, vai dar força para Israel, vai fazer de Israel um cálice de tontear, não é? Então o Senhor volta e livra Israel, e Israel então recebe o seu verdadeiro Messias. Esses últimos 7 anos são esses 7 anos do governo do anti-Messias, do anticristo sobre a terra. E abre com a aliança que ele virá fazer. Né? Veja então que essa profecia tem um intervalo de tempo. Esse intervalo existiu a igreja, ela nasceu, ela viveu, ela cresceu, amadureceu e será arrebatada. Nesse intervalo. Né? Nós estamos então frisando hoje o quê? O intervalo de tempo das 70 semanas. Aqui em Oséias capítulo 3, verso 4 e 5 também diz assim: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder. É o que está acontecendo. Desde que o Senhor foi, sem sacrifício e sem colunas. Eles estão sem templo, sem sacrifício, sem colunas sagradas, quer dizer, os ídolos, eles tinham ídolos, também ficaram sem ídolos, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, depois desse período, desse longo tempo que está escrito aqui, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Quando fala do rei Davi, fala do sucessor do rei Davi, fala do nosso Salvador, do Messias que vem para reinar, para governar, né? Não só Israel, mas o mundo todo. Mas o que nós estamos vendo aqui? Viverão um longo período sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas. É o que está acontecendo. Estão terminando de viver esse longo período que ficaram sem templo, sem rei. Nós vemos aqui o que também, então? Um intervalo de tempo, como está também aqui no Salmo 110, verso 1 e 2. O Senhor disse ao meu Senhor, quem? Deus disse ao nosso Salvador, disse: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor está sentado assim que ele ressuscitou, diante de Deus, na sua direita. Verso 2: o Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Então veja, o Senhor retornará, o nosso amado Salvador, se assentará em Israel e reinará sobre todos os povos, e os inimigos dele, ele vai fazer um juízo com eles.
Então, mas aqui é um lapso do tempo. Entre o verso 1 e o 2, ele está sentado assim após a sua ressurreição, aguardando o momento, o tempo, não é? Então, assim também tem outras profecias, aquela estátua de Daniel, quando terminou o Império Romano, que são as pernas da estátua do capítulo 2, também Daniel 7. Se você for analisar os dois capítulos, vai poder observar que é um espaço de tempo. O Império Romano, a primeira parte ocidental, terminou no 400 e pouco, o oriental no 1600 e pouco. Já estamos no ano 2000 e cadê os pés da estátua que representa o último governo? Está acontecendo agora, quantos séculos depois? Ou um espaço de tempo, mas os pés da estátua estão grudados nas pernas. Não foi uma continuidade. Há um intervalo, há um espaço de tempo, né? E assim também nós podemos observar em Atos capítulo 15, verso 13, que diz lá que depois que ele voltará, ele vai voltar e reconstruir a tenda caída de Davi. A dinastia de Davi, Atos 15. Os apóstolos entenderam isso. Que ele não era naquele tempo, mas ele vai voltar mais para frente e restaurar a dinastia de Davi, né? Vai restaurar, vai reedificar. Eles entenderam que agora, aquela hora não era a hora disso, mas depois ele virá. Então, sabemos que há um intervalo de tempo, né? E assim, muitos outros textos trazem um parêntese na profecia, um intervalo de tempo na profecia, e que nós temos que estar atentos, senão nós não entendemos o desfecho profético da profecia. Nós ficamos pensando que ela já se concluiu, que ela já se fechou. Não é uma sequência de tempos, muitas vezes. Eles são interrompidos por acontecimentos e eles voltam depois a se concretizarem. Então hoje, para que entendamos melhor as profecias, as profecias muitas vezes têm um parêntese, tem um intervalo de tempo, como é as 70 semanas de Daniel, que ela quase toda se concretizou. E aquelas 6 bênçãos prometidas para Israel vão se cumprir ainda. Ele vai tirar o pecado, vai purificar Israel, vai tirar a transgressão, vai expiar as culpas, vai trazer justiça eterna, vai cumprir a visão completa e a profecia vai cumprir tudo e vai ungir o santo dos santos. Quer dizer, toda sorte de graça, de bênção com Israel ainda vai se cumprir. Nada disso que foi prometido se cumpriu, mas vai se cumprir com o retorno glorioso do Senhor, restabelecendo todas as coisas através de Israel. Vamos orar, Pai Santo, Pai querido. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Continue, meu Senhor, nos dirigindo, nos ensinando, nos instruindo, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, para que possamos compreender corretamente as profecias para os nossos dias, para os nossos tempos, acontecimentos, para que estejamos sempre preparados e crendo naquilo que o Senhor está fazendo. Nós assim oramos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, você examina as Escrituras, nós meditamos as Escrituras, mas você também tem que examinar as Escrituras, confirmar nas Escrituras, como está escrito aqui que a igreja, os bereanos, aqui em Atos dos Apóstolos e outros livros, eles examinavam as Escrituras para confirmar se aquelas coisas eram assim mesmo. Nós estudamos, nós meditamos, mas a verdade não é absoluta conosco. Nós estamos buscando a revelação e a confirmação do Espírito Santo, e você deve fazer o mesmo quando ouve o ensino, medita. Você também deve buscar e esperar de Deus, do Espírito Santo, a confirmação daquilo que nós estudamos e aprendemos. Amém? Que Deus te abençoe e fique com Deus. Um bom dia. Na graça do Senhor.